Todos nós já tivemos, de uma maneira ou de outra, experiências difíceis na vida. Isto faz parte de nossa viagem por esta terra, e embora muitas vezes pensamos que as coisas podiam ter acontecido de outra maneira, o fato é que não podemos mudar nosso passado. Por outro lado, é uma mentira pensar que tudo que nos acontece tem o seu lado bom. Existem coisas que deixam marcas muito difíceis de superar, feridas que sangram muito. Como, então, nos livrarmos de nossas experiências amargas? Só existe uma maneira, e é vivendo o presente. Entendendo que, embora não possamos mudar o passado, podemos mudar a próxima hora, o que acontecerá durante a tarde, e as decisões a serem tomadas antes de dormir. Acho que foi quando encontrei um homem, muito parecido com o cara que abusou de mim durante a minha infância. Na verdade, não sei se tratava de um parente, pois era muito parecido. Eu achei que já havia superado o trauma, mas quando o vi, comecei a suar frio e a respirar com dificuldade. Durante os minutos que ele ficou no mesmo ambiente que eu, senti uma mistura de sensações que eu nem consigo descrever. Até que por fim eu saí. Senti que eu deveria fugir. Foi horrível e assustador para mim. Passei por algumas situações muito difíceis na vida, sobre as quais não tenho vontade de falar. Mas uma situação pontual, quase instantânea, que me assustou bastante foi um acidente de trânsito que sofri aos 18 anos. Estávamos os três num Uno. Um amigo ao volante, eu no banco do passageiro e sem cinto de segurança, e um primo atrás do motorista, também sem cinto. Voltávamos de uma festa em que tínhamos bebido todas. O dono da festa, ao nos ver virando os copos, disse: "Cuidado." Comigo foi assim também. Bebi pra caramba numa festa, saí de moto e me arrebentei num muro, mostrando o rosto lotado de cicatrizes. Eu ri. Isso nunca vai acontecer comigo. Daí, saímos da festa. O carro a uns 120 por hora. Fomos rodando e rodando. O sinal antes da curva se abriu, mas o sinal depois da curva estava redondamente vermelho. Meu amigo freou, o carro saiu derrapando a toda velocidade, e eu vi o Opala parado no sinal, se aproximando da gente. Eu vi que o Uno em que estávamos ia se arrebentar no Opala. Vi que meu corpo ia sair voando pelo para-brisas junto com os cacos de vidro. Num instante, eu só pensei. Pus as mãos no teto do carro e os pés para frente. Forcei os pés e as mãos e gritei: "Deus, me salva!" O carro arrebentou no Opala, e o Opala arrebentou no ônibus parado ao lado e saiu cambaleando, com as rodas tortas, até bater no passeio e parar. Meu amigo estava prensado pelo banco no volante. Na batida, o banco não aguentou o peso do meu primo no impacto e se dobrou. Achei que meu amigo havia morrido, pois quando o puxei pelo braço, ele caiu de lado no meu colo. Olhei para baixo, eu estava todo ensopado de sangue. Achei que o sangue era do meu amigo, mas não era. Fiquei aliviado quando ele despertou. Fui sair do carro, o motor tinha entrado na lataria. Meu pé esquerdo estava preso nele. Dei um puxão na minha perna, mas quando pisei fora do carro, meu pé virou um balão que mal cabia no tênis. Eu não conseguia colocar peso algum sobre ele. Vi meu rosto no vidro da janela, minha testa estava toda ensanguentada e cheia de cacos de vidro. Então comecei a fazer sinal para os carros que passavam. Foi juntando gente ao redor das ferragens do Uno. Um táxi parou. Meu primo ficou no local, para tomar as providências cabíveis. Eu e meu amigo pedimos ao taxista que nos levasse para o pronto-socorro. Apesar de tudo, estávamos todos vivos. O táxi arrancou. Mal sabia eu que aquela noite estava apenas começando.
Foi em 2014, eu tinha 13 anos de idade. Eu entrei em um daqueles aplicativos em que você responde sem ser identificado. Mas eu acho que eu não entendi o não identificar. Eu estava em uma conversa sobre política. Algumas pessoas começaram a falar que eu era muito inteligente, e isso e aquilo. Um cara pediu para que eu mandasse o número porque queria conversar, pois gosta de pessoas inteligentes. Eu dei. Ele entrou em outro app, de conversa, e viu minha foto de perfil. Eu estava com uma colega. Perguntou quem eu era, eu indiquei. Ele disse que eu era muito feia, e isso e aquilo, lembrando que ele estava interessado na conversa. Um segundo cara apareceu e disse que o fulano não deveria falar isso com nenhuma mulher. Que era falta de respeito, e isso e aquilo. Ele perguntou se poderia pegar meu número, eu deixei. Ele me chamou no outro app. Falou que não era para eu me importar, que tinha homens desrespeitosos, que eu era linda, etc. Mas, o que me assustou veio em seguida. Em algum momento eu contei a minha idade. A conversa foi rolando e ele disse que sentia algo por mim. Quando eu abri a foto do perfil dele, era um idoso. Eu nem me importei sobre ser feia ou bonita, isso não era algo relevante para mim. Eu fiquei abismada com o que ele tentou fazer. Eu o bloqueei, apaguei a conversa, e fiquei com muito medo dele ter descoberto onde moro, quem são meus pais e tudo mais. Eu tive uma sogra que sofria de transtornos bipolares. Ela sabia, porém não gostava de tomar a medicação, dizia que realmente era bem forte, e de acordo com ela, deixava ela em grogue. O problema é que, ela também gostava de passar da conta na bebida, que combinada com as suas crises bipolares o resultado nunca era bom. Eu passava o final de semana na casa dela. Ela era uma pessoa maravilhosa, divertida, engraçada, carinhosa. Era uma das melhores pessoas que eu já conheci. Então eu não esperava um episódio tão assustador como o que eu presenciei. Estávamos em uma janta de família, tudo ia bem, a música tocava, e estávamos nos divertindo. Ela começou a beber e beber, e quando vimos, ela já estava um tanto alterada. Não me lembro qual foi o estupim, mas ela começou a chorar e dizer que ninguém ali a amava. Até aí era tudo normal, chorar enquanto bêbado, quem nunca? O problema realmente começou quando ela começou a sentir uma raiva sem igual. Começou a jogar pratos e copos nas paredes. Os filhos já estavam desesperados e não sabiam o que fazer. Ela passava de gritos a sussurros em segundos, e ninguém ousava se aproximar. Ela com tanta raiva saiu de casa, e foi aí que um dos filhos decidiu trancar a porta, por puro medo dela voltar e atacar alguém. Quando ela percebeu isso, voltou imediatamente, e começou a bater muito forte na porta. Ela tinha uma força imensa, sobre-humana. A casa, que era pequena e de madeira, começou a tremer inteira. Até que ela foi bater na janela, quebrou o vidro e se cortou. Só sabíamos que ela se cortou porque ela começou a gritar, nos chamar para ver o sangue, para ver ela morrer porque nós havíamos causado aquilo. Quando vimos que era sério, abrimos a porta e vimos que jorrava sangue no chão e já havia jorrado na parede. Ela havia cortado um dos pulsos por acidente, e eu nunca tinha visto uma cena tão pavorosa. O meu ex-namorado foi ajudá-la imediatamente, pegou vários panos para pressionar e evitar que mais sangue saísse. Já tínhamos chamado a polícia e começamos a chamar agora a ambulância. Ela apenas falava para deixá-la morrer, que ninguém amava ela. O filho menor, que tinha uns 8 a 9 anos na época, só chorava desesperadamente, com medo da morte da mãe. Foi de cortar o coração. Quando a ambulância chegou, eu já estava de saída. Meus pais estavam lá e iríamos levar o menino pequeno para nossa casa, para ele passar a noite lá. Não havia condições dele ficar lá no meio de tanto sangue. Ela foi internada por algum tempo. Os funcionários da ambulância falaram que tiveram que parar no meio do caminho para amarrá-la à maca porque ela do nada começou a surtar com raiva, e 2 homens grandes não conseguiram contê-la, e tiveram que pedir ajuda dos 2 sentados na cabine. Depois de continuar o tratamento, ela voltou para casa. Teve alguns outros períodos de crise, mas nada tão grave como este. Eu perdi o contato depois que terminei com meu ex-namorado.
Porém, ouvi pela minha mãe que ela encontrou paz na igreja, decidiu fazer cursos de culinária, parar de beber, tomar os medicamentos e estava feliz. Espero que isso continue, pois realmente, nem ela e nem sua família merecem passar por isso.